Então tá. É, então, só retomando aqui, ah, aqui nessa página do material de estudo de simulação, tem aqui um guia de instalação, tá? Vocês já instalaram o Rhinoceros. E no computador de vocês, tem dois métodos para instalar os plugins. Eu aconselho que vocês usem o método um, tá? Que é mais fácil. Você vai nesse site aqui, faz uma conta, depois você pode vir nesse outro link aqui já com sua conta e você baixa um instalador para Grasshopper e você instala o plugin, roda o instalador. É um plugin do plugin. Ai, ai. É o da Joaninha, Ladybug. Quando você instala, ó, aparece um bocado de abas aqui a mais, ó. HB Energy, Dragonfly, Iron Bug, Ladybug, HB Radiance e um outro chamado Honeybee. Dependendo da resolução da sua tela, esses nomes podem ficar abreviados aqui, ó. HB, esse aqui está como H, ó, HB. Eles podem ficar abreviados, tá? Dependendo do tamanho da sua tela. Ok. O que é o Ladybug? A gente vai usar só o Ladybug, tá? Ele é o plugin básico que você usa para esse tipo de análise. A gente vai usar ele para ter uma introdução. Para você usar o Honeybee, os outros plugins, você tem que saber usar o Ladybug, tá? O Ladybug ele faz análises de situação, análises climáticas, né? Ambientais, né? Incidência solar, conforto térmico, temperatura, é, aquele negócio que a gente chama de sensação térmica. Ele tem alguns índices que calculam sensação térmica. Sensação térmica não é uma coisa única. A gente trabalha com dados, que é uma coisa legal dele. Enfim, ele tem algumas simulações interessantes, inclusive as que a gente vai ter que fazer no trabalho. Tá? Então vamos ver aqui como é que a gente começa a ver o Ladybug. Bom, ele é um plugin bem grandinho, tá? Ele tem muita coisa aqui que rola nele. Ele é todo escrito em Python, uma linguagem que a gente já conhece, é Crack. Oi? Oi? Não, infelizmente não. Já ia, né? Mas hoje você não pode não, viu? Não, não, vocês vão ter que fazer. Cada um vai ter até com o edital lá. Eu vou dar alguma simplificada nesse edital. Oi. Tá, aparentemente sim. Eu testei aqui, você abre lá e testa o seu. Ok? É... Tá. Vamos começar aqui com. Vamos ver esse aqui, ó. Bom, vamos começar nessa aba aqui de análise de dados. Aqui eu tenho. Bom, eu estou aqui no Ladybug, tá? Tem análise de dados. Tem esse aqui chamado UTCI. Tá aqui dentro, ó. UTCI Comfort. A primeira vez que você coloca um componente na tela, ó, ele demora. Eu cliquei aqui e ele está aqui esperando. Ele está carregando um bocado de coisa na memória. Certo? Pronto, carregou aqui. Pronto. Isso aqui é um plugin do Ladybug, tá? Se a gente clicar duas vezes aqui no meio, ó, a gente vai ver que ele é todo escrito em Python, então vocês entendem tudo que ele faz aqui, só de olhar, não é isso? Vocês olham o código e já entendem tudo que ele faz. Esse UTCI, ele é o que a gente costuma chamar de sensação térmica. Ele é um cálculo de sensação térmica.
ou melhor, ele é um dos índices, ele é o índice mais usado para o cálculo de sensação térmica. Ele se chama Universal Thermal Climate Index. É o UTCI. É o nome desse bichinho daqui. Para tudo que a gente vai usar no Ladybug, tem uma sequência, tem um indicativo aqui, ó. Toda entrada que começa com um tracinho significa que ela é obrigatória, tá? Toda entrada que termina com um tracinho, ela não é obrigatória, mas ela é importante para rodar, tá? Então aqui eu tenho essas que começam e terminam, elas não são obrigatórias, elas são importantes, elas começam porque são importantes. Essa daqui, ela não é obrigatória, tá? Essas duas aqui são realmente obrigatórias, essas três daqui, elas são obrigatórias para a gente rodar esse teste daqui, tá? E ele vai sair, entre outras coisas, o índice, né? O TCI, a condição de conforto, categorias, uma série de informações que ele vai dar sobre o conforto térmico, tá? Eu vou botar dois sliders aqui, desses dois que são obrigatórios realmente, para a gente ver. Então, ele está pegando a temperatura do ar. A temperatura do ar, se a gente não souber em que cidade está, né? A gente pode botar assim uma coisa do Brasil, vai ter -3 na Serra Catarinense e vai estar aqui, sei lá, 60 graus. Vai estar em algum lugar. Eu posso botar 2 casas decimais aqui se eu quiser, tá? Esse daqui que eu peguei. Esse daqui ele está aqui em Ladybug, Data Analysis, e ele está como UTCI. Deixa eu ver aqui se eu consigo. LB, UTC. E Comfort, é esse aqui, ó. Tem o Comfort Parameters e tem Comfort. É esse daqui que ele vai, tá? Tem outra coisa que não funciona com Ladybug, ó, que é isso aqui, ó. Toda vez que eu for saber de onde é que esse componente veio, ele vai me dizer que ele é um script Python. Simplesmente isso, tá? Ele não vai, porque ele, na verdade, né? Um script Python, ele só está configurado bonitinho. E aqui, nessa página daqui, bom, tem o guia de interface do Ladybug, tem alguns elementos aqui, e nos trabalhos mais gerais, eu tenho aqui, bom, esse daqui, esse que a gente vai precisar fazer, ó. Cadê? Horas. Análise de hora de ensolejamento. Ele vai ter aqui o script já para vocês usarem, tá? Vocês têm que entender só. Já está pronto, ó. Vocês ainda reclamam da vida, rapaz. Tá, ó, eu vou colocar esse negócio daqui. Vocês vão ter que entender mais ou menos como é que ele funciona. Para fazer umidade relativa, eu vou botar aqui de 10 na seca do Centro-Oeste a 80, que a gente deve estar no Pará aí, no lugar da região amazônica. Ok. Coloquei aqui, ele não rodou ainda, tá? O que é que acontece aqui? Tá faltando só um parâmetro para a gente rodar. Ele é um parâmetro. Ele é um parâmetro booleano, ele é um verdadeiro ou falso, certo? Eu poderia chegar aqui na minha aba de parâmetros e pegar esse boolean toggle aqui, ó, que ele vai ficar verdadeiro ou falso, tá? Colocar ele aqui. Geralmente eu não uso esse, eu vou explicar por quê. Eu uso uma outra maneira para colocar ele aqui. Vou colocar o TCI aqui. Quando eu botar ele para o verdadeiro, ó, ele vai rodar e vai dizer que meu conforto térmico está a -3,44. Eu estou com -3 de... eu estou com -3 de temperatura do ar e estou com 10 de umidade, né? Vou aumentar aqui para a temperatura de Salvador, 25 graus, ó. Com 10 de umidade, eu estou aqui com minha sensação térmica de 23,12. Se eu for aumentando a umidade aqui, ó,
80%, ó, estou com a umidade aqui bem alta, a sensação térmica tende a ser maior do que a temperatura, tá? Para valores de umidades mais baixos, ela tende a ser menor, tá? Basicamente, esse aqui é um escopo básico de um elemento do Ladybug, tá? Eu vou ter entradas e saídas. Eu muitas vezes vou ter um componente run aqui. Se eu desativar isso daqui, ele vai deixar de rodar, ele vai cancelar o meu processo, tá? Isso aqui é muito comum, eu posso tirar ele aqui, ó. Ele não está rodando nada, não está rodando, está saindo null. Se eu ligar ele, ele começa a rodar e começa a gerar os dados na medida que a gente anda aqui por esses lados, tá? E aí ele está fazendo, se você pega a temperatura, pega a umidade do ar, se eu pegar a velocidade do vento, pegar os outros dados, fizer outras configurações, ele vai me mostrar uma sensação térmica um pouco mais apurada, né? De acordo com esse índice, tá? A sensação térmica, ela é calculada assim, o pessoal da física propõe um modelo do que seria a sensação térmica. Esse daí tem modelos que só funcionam bem no hemisfério norte, ou nos hemisférios fora da região tropical, né? Nas zonas temperadas e tal, não funcionam bem nem no ártico, nem no tropical. O TCI é considerado um modelo global. Ele funciona aqui, funciona na zona temperada, funciona em vários lugares. Dá uma aproximação do que seria essa sensação térmica, tá? Tem muita coisa que influencia na sensação térmica, mas isso aqui é uma base. Muitos componentes vão ter essa opção de run aqui, certo? Alguns dos trabalhos de vocês já tiveram algum componente que tem a opção de run, de rodar, e geralmente isso acontece quando a gente tem algum cálculo muito custoso computacionalmente, algum cálculo que leva muito tempo para computar, e ele te dá a opção de desligar esse elemento daqui e ligar ele de novo, tá? Tem uma coisa, para esse caso aqui não vai fazer diferença, mas tem um outro componente aqui do Ladybug, que é o seguinte, ó. Esse daqui que chama False Start. Cadê? Deixa eu pesquisar ele aqui. Vamos lá. LB Toggle False Start. Esse bichinho daqui, ó. Qual é a diferença de um para o outro? Tá? Ele está aqui, ó. False Start Toggle. Toda vez... Se eu deixar esse padrão daqui, e eu esquecer de desligar ele quando eu tiver, botar ele para o false, quando eu sair do programa, toda vez que eu abro o meu script de novo, ele vai rodar tudo. E esse false start, mesmo que eu ponha ele aqui para true, ó, e ele está aqui rodando, quando eu fechar esse arquivo, vou salvar esse arquivo aqui com algum nome. Ó, fechei esse arquivo aqui, ele foi embora. Vou abrir o arquivo de novo. Tá ele aqui, ó. Esse componente aqui ele foi ajustado para falso automaticamente, tá? Você fechou e abriu, toda vez que você abre o programa de novo, ele vai para falso. Isso daqui é muito útil, porque se você tem um cálculo pesado, você fechou e vai abrir ele de novo, toda vez que você abre, ele rodaria todo o cálculo de novo já quando o programa está abrindo. Isso pode travar seu computador eventualmente, tá? Dependendo de como as coisas. Então, usem o false start para esses runs, a gente vai botar sempre o false start. Oi? É esse aí. É esse aí. Tá? Com esse daqui, ele dificilmente vai travar, certo? Pelo menos do jeito que a gente está usando ele aqui. Se a gente quisesse pegar, a gente podia pegar um arquivo de Salvador, pegar um arquivo de dados meteorológicos de Salvador e calcular a sensação térmica baseada no TCI
para todas as horas de um ano. A gente poderia fazer isso aí. Aí talvez ele ficasse um pouco pesado, tá? Ficasse um pouco pesadinho. Mas vamos lá. Essa é a base. Isso daqui vocês têm que lembrar, ó. Toda vez que ele tem só um underline na frente, significa que é obrigatório. Sem esses três elementos aqui, meu componente não roda, tá? Sem essas três informações aqui, não roda. Essas outras eu consigo mais detalhes sobre elas, mas eu consigo apurar o meu resultado, mas elas não são obrigatórias, tá? Bom. Ok? Esse daqui é o primeiro bichinho que a gente tem que ver aqui para entender o que é o Ladybug. Ok, tranquilo aqui. Entendeu o que é obrigatório, entendeu o que é opcional, entendeu para que serve o false start. Ele fica aqui em Ladybug Extra, tá? Vamos lá. Essa daqui é uma lógica, tá? E como tudo no Grasshopper, se eu trocar esse elemento daqui por uma sequência de valores de temperatura do ar e uma sequência de valores de umidade relativa, eu chego, é, eu vou ter uma saída que não vai ser um único valor, mas eu vou ter um valor para cada momento dessa saída, tá? Para cada história dessa saída. Tá, a gente pode deixar esse aqui do lado e vamos começar a ver outras coisas. Ó, nessa primeira aba aqui, Import, ó, eu vou ter alguns formatos de arquivo que eu consigo importar aqui dentro. O que a gente vai usar é um arquivo chamado EPW. Ele é um arquivo que foi criado por um software que se chama Energy Plus Weather File. E esse arquivo ele vai conter dados para um ano, de preferência um ano típico, né? Ele vai criar um ano de informações meteorológicas para uma determinada cidade. E a gente vai ter que baixar, tem um arquivo desse, tá? Vai ter que procurar na internet um arquivo desse para a cidade de Salvador e vai ter que baixar esse arquivo para a gente poder usar, certo? Tem um arquivo, bom, na cidade de Salvador, qualquer cidade que vocês queiram fazer análise. Ele tem um negócio daqui, ó. Esses arquivos, o Energy Plus é um programa que é muito divulgado. Você vai achar ele em vários lugares, mas o Ladybug fez um negócio facinho pra gente, ó, que é o seguinte. Eu tenho esse componente aqui que tem a lupinha aqui, ó, EPW Map, e eu coloco um false start aqui nele, ó, ligo ele aqui e clico duas vezes aqui para ele rodar. Ele vai abrir meu navegador no mapa mundi aqui cheio de bolinhas. Cada bolinha dessa é uma estação meteorológica com dados de uma determinada localização, determinada região. Tá? A gente vai procurar o lugar que a gente quer fazer análise e vai ver o que é que a gente tem de dados lá para a gente baixar um arquivo EPW. Então vamos lá. A gente navega aqui para Salvador, vamos ver como é que estão os dados de Salvador aqui dentro. Tá lento a internet. Sergipe, Salvador. O que é isso aqui que eu tenho? Pronto. Clica num bichinho desse, ó. Salvador Magalhães International Airport, AP, e ele está aqui. Eu poderia fazer, e ele tem outro aqui. Tem dois, tá? Vou descobrir qual é o melhor desses dois aqui. Pela legenda,
Inet, tá? Talvez o vermelho. Vou pegar esses dois aqui, tá? Ele marcou duas vezes o Aeroporto Internacional de Salvador, com dois tipos de dados diferentes. Se eu chegar aqui, ó, eu posso fazer o download do arquivo EPW, ou posso clicar no copy aqui para copiar essa sequência daqui, tá? Bom, copiei, eu coloco o valor que eu copiei dentro de um painel, certo? O jeito que eu fiz aqui, fui no atalho, cliquei duas barras de divisão, botei Ctrl V e ele aparece esse endereço daqui, ó. É o endereço de um arquivo zip que está na nuvem do Energy Plus, tá? Desse só Energy Plus Weather, não, ele está num servidor da Amazon, tá? Ele está num servidor AWS. Ok. E aí eu posso utilizar esse Ladybug Download Weather, ó, esse componente aqui que tem a setinha para baixo. Eu posso, ele vai precisar de um endereço web, tá? De um lugar que eu tenho um arquivo zip para baixar. E opcionalmente eu posso escolher a pasta que ele vai baixar isso daqui. Mas eu coloco só aqui, ó, e ele já baixou esse meu arquivo, esses três arquivos aqui dentro do meu computador. Ok? Tranquilo até aqui? Tô calmo. Tô calmíssimo. Esse aqui? Esse aqui é esse de cá, ó. O primeiro aqui do import. Aqui, ó, nesse material de cá, é essa sequência daqui, ó. Aqui mostra todos os links que você vai ter que baixar, onde é que você vai ter que baixar, o que é que a gente vai ter que escolher, tá? Colando aqui, configuração final. É nesse aqui que a gente vai querer chegar, tá? Então, é nessa parte aqui do material, ó, baixando, importando arquivos DPW, pode fazer essa sequência aqui que a gente vai fazer, tá? Mudou um pouquinho aqui o site, mas dá para entender, né? O site está mais bonitinho, mas dá para entender o que é para fazer. E aqui a gente vai, ok? Bom, se a gente for aqui na sequência, ó, esse GIF aqui vai mostrar o que é que tem que fazer, ó. Peguei lá, copiei num painel usando Ctrl V, tá? Vou aqui no download, linko aqui, ele vai fazer o download do arquivo, ok? E aqui no import, eu vou importar meu arquivo EPW, ok? Isso aqui é como baixar. Tem um arquivo final aqui que vocês podem baixar e ver como é que ele funciona. Aqui a última parte é esse aqui, ó, import EPW.
E aí a gente tem todas essas informações aqui, certo? Esse arquivo aqui não está dos mais legais, ó. Esse arquivo de Salvador ele já foi melhor. Deixa eu ver se eu baixo o outro aqui, se o outro tá melhor. Qual foi o que eu baixei mesmo? Foi o 832480. Deixa eu ver esse daqui. É o mesmo arquivo. Em dois lugares, infelizmente. Ele já foi melhor esse arquivo. Ah, não, esse outro aqui tá bem melhor. Ó. É, vamos fazer o seguinte aqui, analisar um pouco os dados, tá? Eu tô aqui com dois arquivos de dados que estão baixados, tá? Um deles está... Esse laranja aqui ele é muito melhor, ó. Esse laranja aqui é um dado muito mais confiável para a gente fazer análise do que esse vermelho daqui de cima, certo? Por que eu digo isso, ó? Quando eu uso o vermelho, eu fui olhar aqui quais são os anos que ele está usando na modelagem, e ele está usando dados extraídos só no ano de 2005, tá? Dados climáticos de 2005. Se eu uso outro arquivo de cá, ele está me dando dados climáticos que vão de 98 até 2022, se não me engano, tá? Ele está usando de 2008 até 2022, ok? Então esse aqui é um dado muito mais eita. Deixa eu fazer isso aqui. Ó, aqui eu tenho 11 anos de modelagem, ó. 11 anos de dados que foram utilizados para ele chegar no ano que é típico de Salvador, tá? No ano assim, ele está pegando provavelmente médias ou medianas, ele está pegando estatisticamente aqui qual é o dado mais confiável a partir desses 11 anos que ele está mostrando aqui dentro, tá? Se você quiser, isso é uma etapa importante dessa modelagem de dados. O que é que eu fiz aqui para chegar nessa informação dos dados? Ó, eu chego aqui nessa entrada aqui que chama Model Year, ó, e ele me dá uma informação assim bem genérica, ó, de quantos valores ele pegou. Ele está pegando do 1º do 1, né, de 1º de janeiro até 31 do 12, entre a hora 0 e a hora 23, de hora em hora, esses dados. Mas aqui eu só tenho um resumo do que são esses dados. Para eu conseguir acessar os valores que estão dos anos que ele está usando para modelar os dados, eu tenho que usar outro elemento do Ladybug, ó,
que é esse daqui, que é o deconstruct data, ó. Deconstruct data, esse daqui, ó. Eu coloco ele aqui. E aí, para simplificar um pouco mais meus dados, eu usei esse negócio set aqui, ó. Dele criar um conjunto, tá? Um conjunto significa que cada valor... Aqui eu tenho vários anos, eu tenho... Cada ano desse daqui, eu tenho ele repetido para cada hora do ano. São 8.400 horas. Se eu não passar por aqui, ó. Você vê que eu botei o mesmo ano várias vezes. E aqui eu dou uma simplificada para a gente entender melhor esses dados, tá? O que acontece aqui? Ele separa, esse data deconstruct, ele separa o cabeçalho do dado, tá? O cabeçalho é esse daqui, dos valores do dado, tá? O cabeçalho do dado pensa como uma tabela. Eu tenho uma tabela lá que eu tenho, meu cabeçalho pode ser o nome do aluno, a nota, a média do aluno. Né? Eu tenho esses dois dados como cabeçalho, é a cabeça daquelas colunas, tá? E aqui eu separo o que é só uma informação textual do que é o dado, dos valores do dado mesmo. E aí ele vai ter, ó, o mesmo ano várias vezes. E eu passo por esse create set, que ele vai só retornar, ele vai eliminar os valores que estão repetidos, tá? As informações que estão repetidas. E aqui eu consigo ver quantos anos eu tenho nessa modelagem, tá? Então, a princípio, por essa análise rápida aqui dos dados, eu consigo afirmar que, via de regra, essa estação meteorológica de Salvador aqui vai ser melhor do que essa de cá. Porque essa daqui só tem um ano de 2005. Essa daqui eu tenho 11 anos, entre 1998 e 2020. Aqui eu vou ter 11 anos nessa modelagem para pegar a média. Você tem eventos que são atípicos em alguns anos. Você tem variações disso daí. Esse arquivo EPW, ele vai ter uma ponderação estatística, que eu não sei qual é, se é a média, se é a mediana, o que é que eles estão usando para chegar nesse valor desses dados, mas ele tem uma ponderação estatística de 11 anos que foram medidos. Então isso provavelmente te dá uma vantagem, né? Te dá uma vantagem quanto a esses elementos, tá? É isso daqui, ó. É essa informação que a gente vai usar para fazer nossas simulações digitais da disciplina, tá? E eu tenho várias informações interessantes. Eu tenho a localização, né? Eu tenho as coordenadas geográficas de localização, que eu posso mudar ela para ser exata do meu terreno. Eu tenho a temperatura que eles chamam de bulbo seco, tá? Eu tenho a temperatura o ponto de orvalho da temperatura, que é a temperatura que vai fazer, né, a garrafa de cerveja ficar com aquelas gotinhas do lado de fora, o copo de chopp ficar... A umidade relativa, velocidade do vento, direção normal... bom, aqui sobre radiação solar, esses que terminam com são de radiação solar, tá? Isso daqui também é a iluminação, a cobertura de nuvens no céu, a pressão, tá? Aqui o modelo, e a temperatura do solo, exatamente do chão, que a gente vai ter. Então a gente tem vários dados meteorológicos de Salvador já bem tratados aqui para a gente, tá? Já bem definidos e bem tratados aqui, ok? Bom, o que é que a gente pode fazer com isso daqui? Primeira coisa é avaliar os dados, tá? Avaliação inicial dos dados é isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. Você vai ter que pegar... eu botei aqui uma localização, peguei esse split data aqui para ver os anos que eles estão sendo formados, ó. Você quer saber onde eu peguei o deconstruct data? Ele está aqui, ó. Foi esse objeto que eu peguei e coloquei aqui. E aqui eu peguei o create set
Coloquei aqui e botei mais um. Botei um lente aqui, ó, para saber qual é a quantidade de anos que tem naquela medição. E aqui eu botei simplesmente para ordenar do menor para o maior os dados, tá? Então, com esse passo a passo aqui, já tem até o arquivo pronto. Seria só trocar esse valor aqui inicial. E aqui eu faço uma análise inicial. O que é que ele tem? Ele está usando 11 anos para modelar. Ele está usando são esses que eu estou listando aqui, nessa lista aqui depois do 7. E tal, eu tenho uma ideia de quais são os dados que eu estou usando para minha análise, tá? Então, esse daqui avaliando, foi isso aqui que eu fiz com vocês agora, ok? Bom, aqui tem alguns gráficos que a gente pode fazer. Pode ser legal para esses gráficos mensais. Tem aqui os ajustes dos gráficos que a gente pode fazer de temperatura ao longo do ano. Pode gerar esse gráfico facinho. Pode gerar esse gráfico gerado para duas cidades, né? Salvador aqui é Salvador. Esse daqui é temperatura de bulbo seco, esse aqui também. Tá, isso aqui é um ajuste que eu fiz nos valores, que acaba sendo importante nesses gráficos, mas eu vou mostrar em outros, tá? Gráficos por hora do ano. Vamos ver como é que a gente gera esse gráfico daqui. É só seguir esses passos, ó. Ou baixar esse arquivo aqui para ver. Aqui está com duas cidades localizadas, tá? Mas é para a gente fazer um ajuste nele. Mas basicamente o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. É aí nesse endereço aqui que ele está mostrando. Opa. Nesse de cá, perfeito. Eu vou pegar esse bichinho aqui, ó. LB Hourly Plot. Eu vou aqui, vou em Ladybug, Visualize Data, e aqui eu tenho a plotagem por hora, ó. Basicamente, se eu quero a temperatura por hora, ó, eu jogo a minha temperatura aqui nos dados e ele vai gerar essa figurinha aqui para mim, ó. A temperatura aqui em Salvador, segundo essa média, ela está variando de 18 graus até 32,40, tá? A gente vai ter uma predominância muito grande de temperaturas entre 25,5. Está aqui o gráfico, ó. Está aqui o gráfico gerado, tá? Que feio. Tá aparecendo aquele previsão no tempo? Isso aqui não é previsão, né? Ele está pegando o que já foi visto, né? Ele está pegando esse histórico daqui. E aí você tem essa sequência daqui, tá? Esses dados aqui que eles estão gerados. Tem algumas entradas. Você pode definir a dimensão X, dimensão Y e dimensão em Z, inclusive. Em Z é engraçado. Não sai para nada, na minha opinião, mas é engraçado. Eu vou botar aqui um valor de 10 para essa dimensão em Z. E ele vai fazer um gráfico 3D aqui. Eu não uso isso muito, tá? Mas ele está fazendo a temperatura maior ficar mais alta. Ficar numa altura maior de gráfico. Eu não vejo muita utilidade nisso daqui. Tem outro que é o seguinte, se a gente pega a temperatura e bota aqui na dimensão Z, ele dá erro, ótimo. Ainda bem que ele não faz isso. Bom, eu posso colocar parâmetros de legenda, tá? Parâmetros de legenda é bem importante, principalmente se eu quero fazer comparações entre duas cidades, tá? Eu tenho que colocar um parâmetro de legenda, porque ele pegou aqui minha temperatura mínima
e botou aqui nessa cor que aconteceu, sei lá, aqui, ó, um dia daqui em setembro. Tá, o que é que a gente tem aqui? Como é que lê esse gráfico? Isso aqui é importante. Ele vai de meia-noite até meia-noite, né? Ele está indo aqui. Aqui ele está marcando aqui quais são as horas, ó, meio-dia. Aqui eu estou meio-dia. Aqui é 6 da manhã. Aqui é 6 da tarde. E nos extremos você vai ter meia-noite de cada dia, né? Quando ele começa ali e tal. Até as 23 horas de cada dia. E aqui eu vou ter os dias do ano separado em bloquinho por meses, né? Pelos meses mesmo, tá? Então, essa daqui é a história, tá? Desse gráfico. Parâmetros de legenda, eu consigo fazer umas coisas legais com o gráfico também. Ele vai estar aqui, ó. Legend Parameters. Cadê? Legend Parameters. É esse daqui, ó. Esse que tem o pezinho aqui do lado. Isso daqui, a princípio, ele não vai mudar nada. Mas se eu estiver comparando duas cidades, que de repente uma tem temperaturas até abaixo de zero, eu vou ter que dizer que o meu mínimo aqui vai ser. Vamos dizer que eu tenha menos 3 aqui, né? Um valor aqui de. E eu posso dizer que o meu valor mínimo vai para menos 3. E agora o meu gráfico está indo de menos 3 para 320. Ele fica mais chapado para Salvador. A gente não precisa disso para Salvador, mas para comparar qualquer duas cidades, você vai ter que colocar o mínimo e o máximo, senão não vai dar certo, né? As cores vão se embolar aqui dentro, tá? Então, parâmetro de legenda é importante na hora de configurar. Aqui tem um exemplo, ó, nessa parte aqui de dados. Aqui eu estou mostrando o parâmetro de legenda, como é que eu mudo as cores, enfim, uma série, como é que eu acho para duas cidades o valor de mínimo e máximo. Está aqui tudo explicado, né? Como é que você chega nesses valores aqui. E aqui eu tenho o gráfico final para você comparar duas cidades, tá? Ok? Bom, é esse gráfico daqui. Outro gráfico que vocês podem achar interessante, que eu acho legal de mostrar, é o gráfico de vento, ó. Rosa dos ventos, ó. Ele está aqui toda a explicação como é que você chega no gráfico de rosa dos ventos. Basicamente o que ele pede é velocidade dos ventos e direção dos ventos, tá? Wind speed, wind direction é o básico. Vocês vão ter alguns ajustes neles aqui. Vamos ver como é que é esse gráfico para Salvador, segundo essa fonte de cá. Então vamos lá. Windrose está aqui, rosa dos ventos. Eu tenho aqui a direção dos ventos, wind speed. Peraí. Wind direction. E o wind speed geralmente, o wind speed geralmente é que eu coloco aqui nos dados, tá? E aí ele já rodou, ó. Ele só tá um em cima do outro. Eu vou mudar esse ponto central daqui dele, só para a gente visualizar melhor, ó. Eita. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está mostrando. Tá, ele tá com o preview desligado por padrão. Olha o gráfico que eu tenho aqui como é interessante, ó. Eu tenho que ligar o preview dele ou usar outros truques para fazer
ele funcionar, ok? Mas vou mover ele aqui para o lado para ele ficar diferente desses, ó. Eu tenho aqui a direção de ventos em Salvador, tá? Predominância do vento leste, sudeste e sudeste. E aqui eu tenho as velocidades do vento indo de 0,3 metros por segundo até 21 metros por segundo aqui nesse gráfico. E essas cores estão representando isso daqui, tá? Basicamente eu peguei o componente, que ele não vai te mostrar qual e ele vai seguir por aqui, tá? Eu tive que também habilitar o preview. Ele veio por padrão sem o preview. Eu tive que habilitar o preview dele, ok? Então eu tenho esse gráfico aqui que vai me mostrar todas essas quantidades de vento, tá? Dos mais fracos para os mais fortes. E a direção em Salvador, segundo 11 anos tabulados ali na estação meteorológica do aeroporto. Tá? Esse dado aqui dá para... nosso vento é o leste, tá? E sudeste um pouquinho. Nosso vento, a maior parte do ano, ele vem do leste. Ele está medido aqui de hora em hora. Esses graus aqui representam uma certa quantidade de horas, tá? Ele vai estar explicado aqui mais ou menos como é que ele funciona. Isso aqui é para o ano inteiro e ele está usando um mapa de cores como informação visual sobre a velocidade do vento. É o input data ali que eu coloquei a velocidade do vento. Aqui a gente tem as velocidades mais baixas e as vermelhas são as velocidades de vento mais altas que a gente tem aqui, certo? Esse gráfico é interessante, dá para trabalhar ele um pouquinho melhor, dá para mexer nessas cores e tal, mas basicamente isso daqui é um gráfico de velocidade dos ventos, tá? Esses dois gráficos eu acho que são os mais interessantes da gente estudar, o gráfico de temperaturas e o gráfico dos ventos, mas tem uma série de gráficos aqui no material de estudo, ó, que vocês podem acessar. Gráficos mensais, se você quiser ver informações mensais desse gráfico aqui, a temperatura ao longo dos meses, eles são um pouco mais resumidos. Temperatura e ponto de orvalho, né? Dew point, ponto de orvalho, aqui ao longo dos meses. Aqui outro gráfico com a temperatura de bulbo seco. Aqui outro gráfico com a temperatura de bulbo seco. E aqui acertando os valores mínimos, tá? Acertando quais são os valores. Ele está indo de 0 a 27 graus aqui. E aqui eu estou indo de 24,5 para 27 graus, tá? Bom, isso depende do elemento que a gente usou ali para fazer, do objeto que a gente usou ali para fazer, tá? Essa história. Bom, Rosa dos Ventos está aqui, gráficos mensais, Rosa dos Ventos, ensolejamento aqui. Ele tem um negócio, tem esse gráfico aqui que chama Psychometric Chart. É um gráfico, quem vai fazer projeto de ar-condicionado vai se interessar, entender como é que isso daqui funciona, tá? Aqui tem só um básico, um print de tela básico de como é que ele funciona, qual é a região que ele delimita, problemas que você tem às vezes de começar a tubulação de ar-condicionado começar a pingar, eles resolvem esse tipo de coisa, e questões de conforto. Nesse gráfico aqui não tem mais. Aqui tem um artigo da Autodesk para entender melhor como é que o gráfico funciona, mas não tem muitas informações sobre eles. Ok? Esse é o básico do Ladybug. A gente vai estar usando mais ele nas próximas aulas. Por enquanto a gente só gerou uns gráficos. Dá para deixar o gráfico bonitinho. Dá para... Aí vocês dão uma olhada. Se alguém tiver uma dúvida, me pergunta. Se alguém quiser botar um gráfico desses aqui, você pode usar essa configuração aqui, Arctic, e tirar um print da tela, tá? Para colocar ele num banner, sei lá, se alguém precisar fazer um banner com um gráfico desse. De temperatura e tudo, eu acho que não é o caso, mas enfim. Dá para tirar esses prints aqui,
Tranquilo. Aí dá para controlar todos os elementos estéticos dele também. De gráfico. Ok? Por hoje é isso. Vou fazer uma chamada para premiar aqui quem teve presente na aula. Vamos fechar.